Então a gente parou no Daf Zayin Amud Bet, nos dois pontos. Bairav. Bem no meio da página. Bairav Zayin Amud Bet. Shtei bnotecha lishnei banai bepruta. Então a pessoa chegou e falou: quero casar os meus dois filhos com as suas duas filhas bepruta, com uma pruta só, que é o valor mínimo para casar. E ele queria com uma pruta casar as duas filhas, os dois filhos dele com as duas filhas da outra pessoa. Tem que dizer aqui, os comentaristas falam que está falando de duas moças pequenas, que quem casa ela, o responsável de casar elas, é o pai. Então, ele na verdade é o responsável. Então, ele chegou para o pai delas e falou: eu quero casar com ela, eu quero que meus filhos casem com elas, bepruta, com uma pruta só. Mal. Então, qual é a lei? Batar noten o mekabelas lina. A gente vai de acordo com o que dá, com o recebe. Viaika mamona. Então aí vai ter o dinheiro. Quem está dando com uma pruta, e quem está recebendo uma pruta. Então esse é o valor mínimo do casamento. Então pode ser que esse valor mínimo do casamento não necessariamente precisa ser por cada moça que vai casar. Pode ser pela pessoa que está recebendo. Ou Dilma, ou talvez Batal de Daio Aslinan, talvez vai de acordo com as moças, e aí precisaria de ter duas prutot, não uma só. Ok? Então essa é a dúvida do Rava. Vealeika, se for falar que precisa de cada uma prutá, aqui não tem, só tem uma prutá só para as duas. Teiko, então ficou em empate, ficou na dúvida, o Rava não conseguiu responder. Vai, Rav Papa, agora entrou a dúvida do Rav Papa. Rav Papa ficou na dúvida. A pessoa quis casar com a filha também chegou para o pai da pessoa, da moça, falou: quero casar com a sua filha e quero adquirir também uma sua vaca, beprutar, com uma prutar só. Tá? A gente está vendo isso na teoria, se isso iria funcionar. Então, mal, miamrinan betcha bechatzi pruta, paratcha bechatzi pruta. Será que a interpretação dessa frase é sua filha com metade de uma pruta e sua outra filha e a vaca com a outra metade da pruta, e aí não é suficiente nem isso nem aquilo? Ou Dilma, ou talvez ele quis dizer: sua filha bitcha bepruta, o paratcha, e a sua vaca bemeshirá, eu vou puxar, que é o jeito de comprar uma vaca, é puxando. Você faz uma meshirá, puxa ela, e aí você fica obrigado, talvez depois de pagar o valor da vaca, etc. Ou se o cara deu de presente, basta só puxar. Mas talvez aquela prutá que ele ia pagar seria só para a filha, e a vaca ia ser através de puxar. Então qual é a interpretação da pessoa quando ela fala isso? Ela falou: a filha e a vaca com uma pruta só. Dá para entender o jeito certo que funcionaria, que é a filha com uma pruta e a vaca puxando. Ou daria para entender que ele quis dizer do jeito errado, que ele errou. Ele achou que daria para comprar a vaca com metade e casar com a filha com a outra metade. E aí não funciona nenhum dos dois. Então ficou na dúvida. Isso foi a dúvida do Rav Papa. Teiko também. Você não pode comprar vaca com meia pruta? É verdade, assim, que não dá para comprar a vaca e não se compra a vaca com meia pruta. Por que não? Porque a vaca é algo móvel, que não é através do dinheiro que se compra, puxando. A pessoa quando come, é verdade que a pessoa pode ficar obrigada a pagar. Mas metal tenim, algo que é móvel, não se compra através de dinheiro, se compra através de quinhá, de fazer o quinhá. Por isso que não teve a opção, como você falou certo, né? O cara chegou e falou: a vaca bechatzi pruta, então não adiantou nada, que com a metade. Você tem razão. Não, você tem razão, a pergunta é boa, mas não se... O cara vai arrastar a vaca? Puxar. Isso, exatamente. Puxar um carro? Mas você tem razão.
É a boa pergunta, tá? De qualquer forma, vem a Gemara e fala outra dúvida. Bairavash, bitcha vekarkacha bepruta, mal. A sua filha e seu terreno bepruta. Eu quero a filha e o terreno com uma pruta só. Mesma dúvida agora, terreno em vez da vaca. Mal, bitcha behatzi pruta vekarkacha behatzi pruta. Talvez a interpretação também, que uma interpretação que não é dar nada certo, é a sua filha com uma metade de prutá, então a metade do valor necessário, então não é suficiente. Vekarkaha, e a terra behatzi prutá, também metade de uma prutá. O dilma bitcha beprutá vekarkaha bechazaká. Ou talvez o jeito certo de comprar seria a filha iria casar com a prutá e a karkaha e a terra com hazaká. Hazaká é um jeito de adquirir a terra, que é você faz atos que mostram que você é o dono. Você põe uma cerca, você anda no terreno, etc. Isso depois, ele pode até, num caso normal, tá? Ele pode até falar, eu vou me comprometer a pagar 1 milhão por esse terreno. Mas na hora, o que faz o terreno ser dele? Depois de concordarem isso, tal, ter testemunhas, o cara vai lá e faz hazaká. Ele vai lá e anda pelo terreno. Não está falando uso capião, que o cara sem argumento nenhum quer ficar na terra. Não, está falando que combinou, que o cara pode até ser um presente, ou pode ser que... Aqui parece que ele iria ganhar meio de presente, né? Ele falou, a sua filha iria casar comigo por uma prutá, e a terra eu iria adquirir fazendo a hazaká. Tudo bem. Então qual é a dúvida? A dúvida se é isso, ou quando ele falou a sua filha e seu terreno com uma prutá só, então ele falou tudo errado, falou terreno metade de uma prutá, e talvez a intenção dele foi a filha com metade de uma prutá e o terreno com metade de uma prutá, que aí nenhum dos dois dá certo. Dão certo. Teiko também ficou na dúvida, também é Parecido com o outro. É bem parecida. Mas aqui os comentaristas falam que aqui tem um acréscimo aqui, porque na teoria com dinheiro dá para comprar terra. Não dá para comprar uma vaca, dá para comprar terra. Então tem um acréscimo aqui. Tudo bem. A Ugavra de Agdish Beshirai. Então agora a Gemara fala, o homem que ele quis Lekadesh, casar com uma moça, Beshirai, com um pedaço de uma roupa de seda, que todo mundo concorda que valia mais que uma prutá. Rabba Malotzri Hashumah. O Rabba fala, não precisa fazer avaliação quanto vale exatamente essa roupa. Rabi Yosef Amar Tzri Hashumah. Rabi Yosef fala, não, precisa fazer uma avaliação antes de casar, precisa avaliar exatamente quanto vale essa roupa, e aí ele vai falar, eu quero casar com você, você sabe quanto vale isso, vale 50, então aceita casar comigo, ela aceita recebendo aquilo. E de Amala Bekol Deu, fala, mas calma, qual é a discussão deles? E de Amala Bekol Deu, se ele falou Bekol Deu, não especificou quanto vale essa roupa, casa por essa, eu estou te dando essa roupa em vez de dinheiro, casa comigo com ela. Mas não especificou quanto isso vale. Todo mundo não discute que não precisa avaliação. Precisa avaliar, ele não se comprometeu que isso vale nada específico. Que vale mais que prutá, é óbvio que vale uma roupa de seda, é óbvio que vale mais que prutá. Então não precisa. Se ele falou, casa comigo com essa roupa de seda que ela vale 50 de algum valor, sei lá, vamos falar 50 reais. Velochavo Hamishim, e não valia Hamishim, valia 30. Alochavo falou, mas não vale, então não valeu, quer dizer, a roupa, ele falou errado, ela teve a intenção de casar se a roupa valesse 50, não valeu, então ela não fez a intenção de casar recebendo aquilo. Que pligue de amar Hamishim Bechavo Hamishim. A discussão é que ele disse que vale 50 e valia 50, mas não fizeram a avaliação. Depois, quando foram fazer, viram que valia 50, depois de casar. O Rabba falou, não precisa avaliar na hora, porque você viu que no final valeu. Essa avaliação, compra uma loja mais cara que outra. Mas pelo menos em alguma loja ele achou esse preço, também, tudo bem. Rabi Yosef Amar Tzri Reishumah. Rabi Yosef fala, não, precisa, mesmo que depois do casamento, uma semana depois fizeram a avaliação e viram que valia, não é o suficiente, tem que ser naquele momento que ela recebeu, ela tem certeza que ela recebeu algo que valia 50.
Que vai deiteta, a moça lobeki, ela não é expert, ela não sabe exatamente fazer a avaliação, bechumá, lossam hadatá, então ela não confia, então ela não faz aquela intenção de casar naquele momento. O cara falou, vale 50, ela ficou meio na dúvida. Então, o casamento não vale, falou Rabi Yosef. Raba fala que vale. E cadê Amrei? Tem gente que diz que a discussão foi também num caso que ele não especificou quanto valia. E cadê Amrei? Bicol deu de qualquer valor. Nami Plig também discutiram, mesmo se ele não falou valores. Rabi Yosef amar, Shabekesef, vareu que Kesef. Rabi Yosef disse que algo que vale dinheiro é como dinheiro. Mas Kesef decai, do mesmo jeito que o dinheiro tem que ser um valor exato, a Shabekesef naime decai. Então algo que vale dinheiro também tem que saber, tem que ter exato. Como a gente aprende algo que vale dinheiro, que pode casar através de algo que vale dinheiro, até como se fosse o anel hoje em dia. Então na Bioise parece que ele fala assim, tem uma regra, você aprende isso que nem dinheiro, dinheiro é algo exato, então algo que vale dinheiro, um objeto, também tem que saber o valor exato dele. Assim falou na Bioise. E essa é a ideia, e Urava fala que não precisa. Amar Rabi Yosef, minala. Da onde eu sei? Detania, mikesef miknato, bekesef unikna, veno nikna betva bekilim. Tem uma braita que explica sobre o servo judeu. Então, Na segunda, está agora no Dafret, segunda linha. Detania, bekesef miknato, bekesef unikna, veno nikna betva bekilim. Então, escravo, servo judeu, quando ele vai se libertar, ele falta agora, né, a gente sabe que no máximo é 6 anos que ele fica escravo. Só se ele quer continuar, ele continua até o jubileu. Mas a princípio 6 anos. Digamos que falta 2 anos. A Torá fala até a mitzvah de você resgatar, alguém chegar e pagar. Então nesse passo, quando a Torá fala isso, tem uma drachá, uma regra que está escrito, com dinheiro você vai resgatar. Tem uma drachá que fala dinheiro e não algo de colheita e utensílios. Assim, a Gemara vai tentar entender, será que não pode resgatar com algo de valor que não é dinheiro? Fala a Gemara o seguinte, a colheita e objetos, como foi? Como foi o caso? Se o caso é, você quer me dizer que não vale, não tem como comprar o escravo, libertar o escravo através disso? Yashiv Geulato Marachman, a Torá falou, Yashiv Geulato, devolve, salva ele, resgata ele. De qualquer jeito, Lerabot, tem uma drachá, um estudo que se aprende, Lerabot vem acrescentar isso, Shabe Kesef, que Kesef, algo que vale dinheiro, é como se fosse dinheiro, faz o jeito que for, resgata ele. Então a gente aprende que algo que vale dinheiro é como dinheiro, ou seja, dá para resgatar não só com dinheiro. Então como a gente falou agora, esse estudo que fala que vem excluir colheita e utensílios. A gente está vendo aqui que vem incluir. Depois tem algo que inclui. Veio deleite beu chave prutá, então fala Gumará. Você quer dizer o quê? Que queria resgatar ele com algo que não vale prutá, não vale essa medida mínima, esse valor mínimo que é, digamos aí, 50 centavos, sei lá. Mai airit voave que ele. O que é tão especial você falar, não pode resgatar uma colheita ou com utensílio que vale menos de uma prutá. Afilo que é sevnami, se dinheiro fosse ter esse valor, também não vai poder. Então não é algo específico, especial que tem em colheita e utensílio. Ela lá, deit beu chave prutá. Tem que dizer que não, que a colheita tem mais do que prutá, do que esse valor mínimo. Vekevá de locais, e já que não fez a avaliação antes, não pode resgatar com aquilo, tem que fazer a avaliação antes. Assim conclui o Rabi Yosef o que deve ser, que deve querer dizer a Torá nesse caso. A Torá, por um lado, falou que você pode resgatar o escravo, libertar ele, os anos estão faltando, o valor que está faltando para ele ficar livre com qualquer coisa, com qualquer utensílio, colheita. Por outro lado, tem uma regra que fala, não, vem excluir utensílio e colheita. Então, excluir de quê? Então, falou Rabi Yosef, deve ser que vem excluir quando você não faz a avaliação. Isso ele quer trazer isso como prova. Vê, e dá falar de Mará, o Raba se defende, ele que fala que não precisa avaliar antes, não é uma regra assim, o que ele vai responder? Arikamar, Reikuf, assim ele quis dizer. Betorat kesef unikna, vena nikna, betorat voavekelim. Não, com certeza,
não precisa fazer a avaliação. E quando a Torá veio falar que não pode resgatar com colheita e com utensílio, ela quis dizer, não faça aquilo que se faz com colheita e utensílio, que é o halipina, aquele jeito de comprar de troca. Tem que ser como se fosse dinheiro, você dá e aí ele sai do dono dele, o servo judeu. Mas não o sistema de troca, é outro sistema de compra que não funciona com escravo, que na hora que você puxa um, o outro vem automaticamente. Não é assim que funciona, é como se fosse dinheiro, você vai lá e paga, depois que recebeu aquilo, aí você comprou aqui, o objeto, o servo, ele se livrou naquele momento, mas não no sistema de troca. Talvez isso que a Torá quis dizer, assim falou Rava. Fala Gemara, Rav Nachman de Amar Perot Loav de Khalifin. O Rav Nachman, como que de acordo com o Rav Nachman, o Rava vai estudar? O Rav Nachman, ele fala que nunca dá para você comprar frutas com halipin, com essa troca, nunca. Não só aqui nesse caso de escravo, você quer resgatar ele com essa colheita e tal. Sempre que você for comprar uma fruta, você nunca vai poder fazer halifin, fazer essa troca. Sempre vai ter que ser de um jeito, de um kinyan, através de um outro kinyan, ou puxando a fruta, etc. Então, o que a Torá quis dizer aqui, se não é isso? Não funciona a compra através de troca. Por exemplo, eu quero pegar suas frutas, tá? Você tem umas maçãs, você quer me vender. O que tem que fazer? Eu tenho que talvez pegar a sua maçã, eu pego, faço o quinhá, levanto, aí eu estou devendo um dinheiro para você. Mas não fazer um sistema de troca, assim. Não é assim o jeito que, de acordo com o Rav Nachman, é uma ideia, não é assim que a Torá ela fala o sistema de compras de frutas, entendeu? Agora, então, de acordo com essa ideia, o que a Torá, o que vem ensinar aqui? Fala o Rav Nachman, fala Gemara, de acordo com o Rav Nachman, o que a gente vai explicar? Vamos continuar. Maíka lemembra, o que a gente tem que dizer? Elá, e sim, leolam deleit beu shave prutá. Tem que dizer que a gente estava falando de uma colheita, de um utensílio que vale menos do que uma prutá, o valor menor. Pedike amada, qual foi o argumento quando a gente tentou falar isso? Quando a gente, maiairit voave kelim, por que a Torá veio falar que não funciona resgatar com isso? Com utensílio, colheita que vale menos de prutá. Filo kesed namilo. Até dinheiro não dava para resgatar com menos de prutá. Não é um valor suficiente, não dá para fazer nada com menos de chave prutá. Filo kesed namilo. Também até dinheiro. Fala, lomi bai kamar. Não somente o dinheiro a Torá quis dizer. Lomi bai kesed, não somente dinheiro que não dá para resgatar. Dei et bei chave prutá in lolo. Que se vale prutá é bom, e se não vale não. Avaltuvuave kelim, talvez colheita, utensílios. Eima, a gente poderia dizer, midemekar vanatai, como é mais rápido, é mais próximo o proveito, o prazer de ter uma colheita de menos de chave prutá. Tá bom que é pequeno, um pedaço pequeno de uma maçã, mas dá para comer, dá para ter um proveito, mas você poderia pensar que isso sim serve como moeda de troca para resgatar o servo. Então, vem aqui a Drashá falar, não, até mesmo isso não vale. Dinheiro, a gente sabe que é mais longe, né? O que você vai fazer com algo que vale tão pouco? Mas utensílio ou colheita, até pouquinho, dava para fazer alguma coisa com isso. Então, a gente podia pensar que serviria, e isso que vem falar que não serve. Assim o Rava responde. A gente responde de acordo com o Rava. De acordo com o Rav Nachman, e com essas duas ideias. Você poderia pensar, Medmekava Natayu Gamaru Makrenaf, ele sim consegue vender e comprar o servo, Kamash Malan, que isso não serve como moeda. A colheita e o utensílio menos chave prutá não serve. Maravilhoso, mina lá. Da onde eu sei? Então vou dizer para você da onde eu sei que precisa fazer a avaliação. Para você que fala que algo que vale dinheiro tem que avaliar, vai tentar trazer uma outra prova. Detania, tem uma braita que diz a pessoa chegou e teve um filho, homem, primeiro filho tem que fazer o pidyon ben, fazer aquele resgate com Cohen, pidyon ben que se faz quando a criança nasce e tem 30 dias. Então ele tem que, a mitzvah da Torá é dar 5 moedas para o Cohen e resgatar. E a pessoa chegou e falou, esse bezerro vai ser para o pidyon do meu filho, para o resgate do meu filho. De vez de dar 5 moedas, ele quis dar um bezerro. Então está escrito na braita assim,
Egel, Zé Pidion Beni, Talit, Zé Pidion Beni, ou uma roupa, ele quis dar uma roupa em vez de 5 moedas, para fazer o Pidion. Lo Amar Klum, fala Braita, não falou nada, a pessoa não adianta, não funciona. Egel, Zé, esse bezerro, Bechamei Slaim, Le Pidion Beni, agora se ele falou, esse bezerro que vale 5 moedas, que seja para o Pidion Ben, ou Talit Zo, Bechamei Slaim, Le Pidion Beni, ou essa roupa que vale 5 moedas, Le Pidion Beni, para fazer o Pidion Ben, o resgate, Benó Padui, aí funciona o Pidion Ben. Hai Pidion Echidami, esse Pidion Echidami, como é que é esse, o que está acontecendo? Pergunta Gumará. Senhor Abiô, esse estuda, ele quer trazer uma prova. E Leimadeloshavu Kol Kaminei, se não vale 5 moedas, como ele quer fazer essa mitzvah de resgatar, de que algo que precisava ter 5 moedas, se ele está dando algo que não vale 5 moedas? Fala, mas como é que pode? Como ele vai conseguir fazer isso? Ela lava, fala, Gav de chave. Tem que dizer, a senhora Biose conclui, deve ser que valia 5 moedas. Vikivan de locais, mas como não foi feita a avaliação, não funciona. Por isso que no começo da Braita estava escrito que o cara fala que esse bezerro, para ser o Pidion Ben, não funciona. Quando ele fala esse bezerro que vale 5 moedas, aí sim funciona. Que tipo ele fez a avaliação? Responde a Gumará, Leolá de chave. Não, tem que falar, a verdade é que não valia. Esse bezerro não valia 5 moedas de prata. Ou aquela roupa não valia. Vikigon de Kabil Kohen Aloe. Mas o Kohen recebeu para ele. Ele falou, para mim isso vale 5 moedas. Que há de Rav Kahana, como o caso do Rav Kahana, Shakir Sudra. O Rav Kahana pegou um turbante, Mibei Pidion Ben, do Pidion Ben. Isso ele pegou de pagamento. Um turbante que não valia 5 moedas. Amale, ele falou assim, Ledidi, para mim, Hazeli, vale isso para mim, Hameslai, 5 moedas. Então, como esse caso, aí sim valeu. Amaravashi, então a Agmará está respondendo, não precisa trazer uma prova daqui que precisa ter uma avaliação, tudo que é objeto, que vale dinheiro, você tem que fazer uma avaliação antes. Não precisa. Assim também, quando a pessoa vai casar com a moça, ele quer dar alguma coisa de valor, se está claro que não tem, que tem mais que prutar, não precisa fazer a avaliação. A Mara está respondendo. E ela fala, e como vai encaixar aqui? Ela fala que aqui nesse caso foi que no Pidion Ben, no resgate, não valia 5 moedas, mas a pessoa fala, para mim isso vale. Como o caso do Ravashi, do Rav Kahana, que ele falou, que ele pegou o turbante que ele precisava, e ele falou, isso aqui para mim vale 5, eu estou precisando. Amaravashi, Lo Amra, ela que gon Rav Kahana de Gabra Rabba. O Ravashi falou, não, isso tudo do caso do turbante é como uma pessoa como o Rav Kahana, que era um grande homem, precisa usar esse turbante, que era uma roupa de pessoas grandes, de grandes personalidades. O Mibail, ele precisava usar aquilo, areixa, sobre a sua cabeça. Mas só que pessoas normais, quarim normais, não ia ter essa resposta, falar, para mim vale 5 moedas. Por que para você vale se isso vale bem menos? Que Ademar Baravashi Zavan Sudra Meimei, como Ravashi, que ele comprou uma Sudra Meimei de Rabba Mikobi, esse chapéu da mãe do Rabba Mikobi, Chave Asarabe 3, ele comprou um chapéu que valia 10 Zuzim, ele comprou por 13. Aí tudo bem, a pessoa tem uma necessidade um pouco mais, para ele vale, tudo bem. Mas uma pessoa normal não é poder falar que para ele vale 5 moedas aquele chapéu que valia 1 moeda só, entendeu? Era uma coisa assim, a pessoa não pode exagerar também. Quando a pessoa é muito importante, ela fica assim, tudo bem, tinha uma necessidade muito grande de usar esse chapéu. Então, resumindo, a Gumará ela defendeu e ela chegou numa conclusão assim, continuou a discussão. O Rabi Yosef continuou falando que em casos, quando a pessoa antes de casar com algo que vale dinheiro e que não é dinheiro, precisa ter uma avaliação nesse objeto antes para falar que isso vale aquele valor. E o Rabba falou, não é necessário. Se está claro que vale mais de uma prutá, então a moça concordou, então ela está casando recebendo isso, e o casamento vale. Então ficou a discussão entre o Rabba e o Rabi Yosef.